Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje, a ideia é conseguir conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que, como eu falei em outros vídeos, eu acho que tem assuntos que para o agilista são essenciais. E se você trabalha com agilidade, você precisa ter isso na sua cabeça. Você precisa ter esses conhecimentos que vão influenciar no dia a dia, e se você não tiver, talvez você não esteja tão preparado assim para falar de agilidade dentro das empresas. E eu não digo que eu sou extremamente preparado, só digo que eu tenho perspectiva de que existem coisas que a gente precisa saber. E tem N conhecimentos que eu acho que são essenciais para o dia a dia, coisas mais técnicas, coisas mais interpessoais, né? Hard skills, people skills, mas tem um assunto específico que eu acho que talvez seja interessante você ter na sua cabeça, que é sobre a teoria das restrições. Tá? E quando a gente fala de teoria das restrições, obviamente que vem à cabeça esse livro aqui, ó. A Meta. Tá? O Eli Goldratt é um cidadão aí que não está mais entre nós, mas ele escreveu o conceito da teoria das restrições baseado num ambiente super inusitado. Um amigo dele chamou ele para o sítio dele, ele foi lá, fez lá um processo com a galinha, um monte de coisa, e dali ele tirou o conceito que hoje é conhecido como teoria das restrições. Mas antes de falar sobre a teoria em si, a gente precisa entender o que é uma restrição. Tá? Então, uma restrição é todo e qualquer fator, variável, coisa que limita ou impede você de atingir um resultado, de cumprir com um objetivo, de entregar alguma coisa. É qualquer fator específico dentro do seu contexto. Tá? E o que a teoria das restrições fala? Que em todo sistema de trabalho sempre vai ter pelo menos uma restrição, que é a maior restrição no teu ambiente. E você precisa ser capaz de eliminar essa restrição. Você precisa ser capaz de conseguir identificar e trabalhar restrições o tempo todo. Tá? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado antes de fato, trazer a teoria das restrições para o nosso dia a dia é entender que os problemas de um sistema não necessariamente estão num local específico. Tá? Então, quando a gente fala de teoria das restrições, ela fala exatamente que existe aquele maior fator lá que afeta. Mas cuidado para você não tratar esse fator como o único problema, a única oportunidade de resolver os problemas dentro da sua organização. Às vezes a sua restrição do fluxo de trabalho é, por exemplo, na hora de refinar. Você não consegue refinar com tanta celeridade comparado com outras etapas do seu processo. Mas no final das contas, o maior problema da organização são as causas pro attrition, né? Que é a quantidade de pessoas que saem da empresa por escolha, pessoas que pedem conta, né? Pedem demissão. Então, toma cuidado para você não tratar problemas sistêmicos com abordagens locais, tratá-lo como um problema local. Beleza? Ok, então a teoria das restrições aplica isso, que você precisa ter, que você tem pelo menos uma restrição, que é a sua maior restrição, que vai impedir você de atingir um objetivo. Tá? E quando a gente pensa em um sistema de trabalho, a gente sempre tem na cabeça uma relação de fluxo. Tá? E restrições não necessariamente estão no fluxo em si, elas estão presentes, mas não se comportam exatamente como etapas de um fluxo. Às vezes são questões específicas, às vezes são aspectos culturais específicos, tá? Às vezes são políticas específicas. Né? Então existe uma política sobre tomada de decisão que faz com que aquela pessoa específica não consiga agir. Tá? Não estou dizendo que isso está intrinsecamente fora de fluxo, estou dizendo que talvez você precise ter uma visão mais ampla sobre isso. Tá? Então imagine que você tem um fluxo de trabalho aí na sua empresa para entregar produtos para o cliente. Digamos que você é uma empresa de RP, ou uma empresa de e-commerce, ou você tem ali, por exemplo, uma empresa que faz entrega de veículo, uma distribuição, uma empresa de frete. Né? E você tem um fluxo de valor específico dentro daquela sua empresa. Não estou falando do seu fluxo de desenvolvimento de software. São perspectivas diferentes. Quando existem empresas aí que têm... vamos dizer que existem dois fluxos. Né? Tem o fluxo de entrega de valor do cliente e tem o fluxo de desenvolvimento de produtos, que entrega valor para o cliente, mas são aspectos diferentes. Então, você pegar, por exemplo, a Fretebras da vida. Né? A Fretebras ela tem um sistema, um fluxo lá, que implica na entrega de valor para o cliente da Fretebras.
para a pessoa, caminhoneiro, por exemplo, ele tem lá, no momento que ele se cadastra, até o momento que ele recebe uma demanda, que ele recebe lá um frete específico, ou se você pegar uma empresa como a LX, que está vendendo um carro, que está vendendo um produto, existe um fluxo específico do momento que alguém foi lá, fez um anúncio, do momento que alguém entrou, e aqui que a gente pode chamar até de jornada, né, jornada do usuário, você tem ali diversas etapas até a pessoa chegar. E tem o fluxo de desenvolvimento de produto, o fluxo de entrega de produtos, que é algo um pouco mais interno. Então você precisa ter uma perspectiva um pouco diferente. Tá? Quando você está dentro de uma fábrica, é um pouco mais direcionado esse conhecimento, né? Mas se você pegar uma empresa de desenvolvimento de software que tem como cliente uma série de usuários, né, empresas com uma perspectiva mais ampla do que clientes específicos, às vezes pode ser relevante você ter uma visão segregada, não desconectada, mas uma visão separada desses dois fluxos. Tá? Então vamos focar no fluxo de desenvolvimento de produtos. O fluxo de desenvolvimento de produtos tem lá as suas etapas, né? Então surge uma demanda, essa demanda está lá numa fila esperando que alguém vá lá e faça uma análise. Então, digamos que é o PM que faz a análise, né? Então eu analisei, entendi qual que é essa demanda, para que ela serve, quem está pedindo, para quando que quer, se é que tem uma data. Aqui ele vai passar por, digamos que é uma demanda que é um problema, é uma oportunidade que ele tem que resolver, não é um item a ser desenvolvido, né? Então ele vai entender qual que é a expectativa de valor sobre aquilo, se aquilo faz ou não sentido, se existe informação que comprova aquele problema ou não, então tem um momento ali dentro da análise que faz parte da priorização. Então eu vou entender aqui que tem um momento de discovery, eu vou fazer descoberta. Tá? Então, esse item vai para uma etapa de planejamento de discovery, por exemplo. Estou citando um fluxo aqui. Tá? Então, tem uma etapa ali de planejamento do fluxo, do planejamento do discovery, e aí tem a execução do discovery, tem a análise do discovery, e aí tem N etapas até chegar no desenvolvimento, e aí do desenvolvimento até a produção tem também N etapas. Tá? Em algum momento da vida, você vai perceber que existem etapas no seu fluxo de trabalho que vão ter mais filas, ou que itens vão gastar mais tempo do que o normal para seguirem. Tá? Quando eu falo itens, pode ser um app com uma história, uma tarefa, ou o que quer que seja. Tá? Mas vão ter demandas que vão passar mais tempo em determinadas etapas que outras demandas. Ou vão ter etapas que vão ter mais tempo agregadas a ela, dependente do tipo de demanda. Tá? Talvez naquele momento você tenha uma restrição. Tá? Talvez aquela etapa específica, aquele momento específico, seja uma restrição dentro do seu fluxo. Tá? E a teoria das restrições fala que você precisa resolver essa restrição para conseguir entregar valor. Tá? Para fazer com que você tenha mais eficiência, mas que não pense apenas em eficiência, né? Para que você agilize a entrega de valor para o seu cliente. Tá? Então, existem 5 princípios que a teoria das restrições traz sobre como você resolve uma restrição. Primeira coisa é você conseguir identificar uma restrição. Onde que ela está? Como ela se manifesta? Em que momento que ela é gerada? Tá? Eu preciso identificar e evidenciar as restrições. Se você não tem perspectiva sobre as restrições, precisa criar as evidências para isso. Quando eu falo criar, não é fazer ela brotar do chão, né? É você ir lá e medir. Comece a observar, observe o cenário, observe o dia a dia, veja onde estão as restrições. Então você vai medir, você vai olhar o work in progress, você vai criar experimentos, você vai falar, pô, se eu colocar uma limitação de coluna aqui, vamos ver o que acontece. O work in progress, por exemplo, te ajuda a identificar restrições, não te ajuda a resolver necessariamente, te ajuda a identificar. Então você foi lá e identificou a restrição. Você tem números que comprovam que aquele momento ali leva mais tempo, ou que aquilo é um gargalo, ou que toda vez que eu preciso passar por uma tomada de decisão, né? Então às vezes aquilo é uma política dentro do seu fluxo. Para aquele card avançar para refinamento, eu preciso ter a aprovação do diretor. E toda vez que eu tenho uma demanda que precisa de aprovação, eu vou lá e vou fazer um registro, né? Vou colocar um label, vou marcar o card. E aí eu percebo que todo card que precisa de aprovação demora 3 vezes mais do que um card que não precisa. Tá? Então eu identifiquei a minha restrição. Beleza? A partir desse momento eu tenho que explorar a restrição. Né? Em inglês isso vira como exploit. E explorar a restrição significa eu entender os limites dela. Tá? Eu entender tudo o que acontece hoje, tudo que passa pela restrição, precisa passar pela restrição? Existe alguma coisa que eu posso fazer de outras formas? Existe algum formato, alguma mudança que eu possa fazer que permita com que eu obtenha o máximo de capacidade possível daquela restrição? Tá?
sem desperdiçar tempo, sem desperdiçar dinheiro, sem desperdiçar recurso, né? Sem desperdiçar pessoas. Beleza, eu consegui fazer isso. Eu tirei 3 tipos de demanda que não precisam passar pela aprovação daquela pessoa, pode passar pela aprovação de outra pessoa. Tá? E aí, beleza, prosseguir com a vida. Aí, nesse meio caminho, né, nesse segundo princípio, por exemplo, eu vou gerar visibilidade sobre essa restrição, mostrar para as pessoas o que é essa restrição. Tá? Por que ela se representa dessa forma? E claro, durante esse processo, pode ser que você se depare com um certo nível de resistência. E quando eu falo resistência, não é as pessoas não quererem resolver a restrição, tá? No final do dia, as pessoas não querem não resolver o problema, elas querem resolver. O que elas não querem é ser expostas. Tá? Então, se você identificou uma restrição, pode acontecer que alguém não queira que você dê visibilidade sobre aquilo, porque aquilo expõe um problema dela. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. O que nos leva ao terceiro princípio, que é submeter o teu fluxo àquela restrição. Nada é mais produtivo quanto o seu maior gargalo. Se nada é mais produtivo quanto o seu maior gargalo, então, independente do que as pessoas acham, o que dita a produtividade daquele fluxo é o gargalo, é aquela restrição, é aquela etapa. Tá? Aquela etapa diz o quão produtivo você é. Você pode ter um monte de coisa esperando. Aquela etapa é que diz quanto que você produz. Beleza? Se você trabalha numa equipe e eu só consigo testar 2 itens por dia, ou liberar 2 itens por dia da etapa de teste, não importa quantas coisas eu estou desenvolvendo, eu só vou liberar 2 por vez. Então, minha produtividade é 2. Beleza? Então, a partir do momento que eu submeti, eu faço com que todo mundo que vem antes desse fluxo caminhe de acordo com o ritmo desse fluxo. Então, se só passam 2 demandas, eu só vou trazer 2 demandas, eu só vou gastar tempo com 2 demandas por vez, com 3, com 4. Tá? Felipe, mas eu não posso adiantar trabalho? Eu falo, mas o tempo que você está adiantando o trabalho, você está desperdiçando. Porque no final, o trabalho que você está tentando adiantar aqui vai ficar esperando alguma coisa acontecer de qualquer forma. Tá? A gente já fez um vídeo sobre tentar adiantar trabalho. No final das contas, você está só desperdiçando o tempo que você gastou, porque você gastou lá 3 dias para desenvolver aquilo e aquilo vai ficar mais 3 dias esperando. Você poderia ter desenvolvido algo que não precisasse ficar naquela fila. Tá? A partir disso, se você equilibrou o seu fluxo agora ele está submetido àquela restrição, então agora você consegue começar a expandir. Tá? Você começa a colocar outras políticas, flexibilizar a política atual, fazer com que convencer as pessoas a criar mecanismos que permitam que a decisão seja tomada por outras pessoas de forma mais rápida. Você começa a ver que a restrição começa a liberar mais espaço. Tá? Você começa, por exemplo, a quebrar lotes, quebrar o tamanho das demandas, tá? Para que elas não se tornem tão complexas assim de validar. E aí, com base nisso, você vai criando esses mecanismos que permitam com que a restrição diminua, com que o gargalo diminua. Então, as coisas vão fluir com mais velocidade. Vai chegar um ponto que essa restrição vai deixar de existir. Ela não vai ser mais a maior restrição, tá? Porque ela entrou num ritmo de vazão que permitiu com que se diminuísse a pressão aplicada àquela etapa. E aí você vai ter que começar de novo, porque vai surgir uma nova restrição. Outra coisa vai ser a maior restrição do fluxo. E aí você vai trabalhando por todo esse cenário. Tá? Então essa é a perspectiva que se tem sobre a teoria das restrições em resumo. Tá? E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Foi um vídeo que entrou um pouquinho mais de detalhe, um pouco mais teórico, né? A teoria das restrições é um assunto que é um pouquinho mais denso, é um pouquinho mais lento de explicar, né? Porque a gente precisa entrar no nível de detalhe, mas sem complicar. Tá? Vamos fazer outros vídeos sobre esse assunto, e se você tiver alguma dúvida, comenta no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar com as pessoas. É um conteúdo que para mim é essencial qualquer agilista ter, e digo mais, qualquer pessoa de produtos também precisa ter essa visão, porque no final das contas, as demandas que estão ali em atraso, que estão esperando para serem executadas, são demandas que são parte da priorização de quem trabalha com produtos. Beleza? Grande abraço.